questões de reescritura do SESP. Ó, primeira coisa que você faz diante das questões. Ó, duas dicas que eu vou dar primeiro. Primeiro, duas dicas que eu não posso esquecer de dar. Primeiro, primeira dica é... Deixa eu colocar uma mais simples. Deixa eu tentar ser o mais didática possível. Ó, para saber o referente, vírgula, leia principalmente o que vem depois. Que é o que a gente chama, em coesão, a gente chama de progressividade textual. Progressividade textual. Progressividade. Então, foi o que a gente aprendeu, lembra? Toda vez que eu quiser saber para onde vai a seta, eu leio o que vem depois. Por exemplo, eu vi uma aluna aí, eu estou pegando várias dúvidas de vocês do chat. Eu vi uma aluna aí falando do negócio da pedra, lembra da pedra? Ela falou assim, Adriana, primitivas. Primitivas aqui, o que é primitivo? Ferramentas, ele está falando das ferramentas. As ferramentas primitivas. Tá? Então, beleza, ferramentas primitivas. Por quê? Como é que eu sei? Porque ele está dizendo lá, ó, ele está dizendo, ó, usava ferramentas de pedra primitivas, porém bastante padronizadas. Então, ele está falando das ferramentas, ferramentas primitivas, tá? Porque são as ferramentas que são padronizadas. Quando então, para saber o referente, eu leio, ou seja, a seta, eu leio o que vem depois, a progressividade. 2. Há casos em que se pode ter mais de um referente. É isso que o SESP fala. Há casos em que se pode ter mais de um referente. Ou seja, como é que eu vou saber? Lendo o que vem depois. Por exemplo, ó, se a gente for ver, deixa eu só voltar um pouquinho, houve uma outra questão em que o instrumentalizada, lembra a questão 23? O instrumentalizada se referia à expressão da legalidade. Ele pode se referir, eu posso ter mais de um referente, ele pode se referir a costume, o costume instrumentalizado pela repetição de atos e usos? Pode. Então, há casos em que eu posso ter mais de um referente. Eu posso mudar o referente. Há casos em que eu não posso. Lembra, houve questões em que eu não poderia. Ó, lembra a questão 21? A questão 21, o formulada não poderia se referir à transmissão. Por quê? Porque são só os saberes que são formulados ao longo da história. A transmissão não é formulada. Para eu saber o referente... Ó, eu leio o que vem depois. Só os saberes que são formulados ao longo da história. Então, nesse caso, quando o SESP pediu para trocar um por outro, não poderia. Porque não, quando eu leio o que vem depois, quando eu leio a progressividade, eu vejo que não faz sentido ele retomar a transmissão formulada ao longo da história. Então, são essas conclusões que eu quero que você anote aqui. Então, essa é a primeira conclusão. Primeira e segunda conclusões. Ó, primeira, para saber o referente, eu leio principalmente o que vem depois, a progressividade textual. 2, há casos em que se pode ter mais de um referente. Tá, e aí o que acontece? Quando mudar o referente, e aí, se houver a mudança de referente, ó, mudança de referente. Aí, a banca vai perguntar, há prejuízo da correção gramatical? Às vezes ela pergunta isso. O que é prejuízo da correção gramatical? Quando ela fala em prejuízo da correção gramatical, ela está falando de quê? Norma culta. Falar errado. Falar certo / errado. Então, quando ela perguntar isso, se há prejuízo da correção gramatical,
Você tem que pensar em norma culta. Aí você vai falar assim, não, prejuízo à norma culta não há, porque ele não está falando errado. Quando eu troco instrumentalizadas por instrumentalizado, não está falando errado. Está falando certo, está falando corretamente. Por isso que não há prejuízo da correção gramatical. Só há prejuízo da correção gramatical quando não é possível retomar mais de um referente. Quando a banca perguntar assim, haveria prejuízo da correção gramatical? Aí você olha para o texto, foi, por exemplo, presta atenção que eu estou fazendo estrago aqui, hein? Cara, eu estou fazendo estrago com essas questões. Olha lá, sabe onde é que haveria prejuízo da correção gramatical? Lá na questão 20, aquela do TCU lá, ó, crescimento populacional e econômico aliado. A banca quis trocar por aliados. E aí ela disse que não prejudicaria a correção gramatical. Prejudicaria sim, porque ele não pode mandar seta para populacional e econômico. Prejuízo à correção é aquela situação, haverá prejuízo se ele trocar um adjetivo por outro e aquele adjetivo ali que ele colocou como substituto do outro gerou problema. Por quê? Gerou problema que ele tinha que retomar um núcleo. Retomar um núcleo, que era crescimento. Ele não pode retomar populacional e econômico. E isso é gerar prejuízo à correção gramatical. Pegou? Entendeu? Então, aquela lá que a gente resolveu, lá do crescimento populacional e econômico, aquela gerou prejuízo da correção gramatical. Por quê? Porque estava falando errado. Porque eu não posso concordar com os adjetivos, tem que concordar com o núcleo. Isso é prejuízo. Quando a banca falar, aí alguém me perguntou no chat, Adriana, e se a banca falar em prejuízo das relações sintáticas? Prejuízo das relações sintáticas significa o quê? Mudança, ó, mudança de função sintática aliada à referência. Ó, prejuízo das relações sintáticas é, por exemplo, quando você diz, por exemplo, ó, exemplo, vou colocar exemplo que fica mais fácil. Era adjunto adnominal de um substantivo e passou a ser adjunto adnominal de outro. Não confunda relações sintáticas com função sintática. A gente está falando de relações. Então, nesse caso, eu estou escrevendo tudo que é para você deixar isso aí registrado. Ó, isso quer dizer o seguinte: a função sintática é a mesma, mas as relações mudaram. Entendeu? A banca é muito criteriosa com isso, essas bancas. Elas são muito criteriosas no enunciado. É só você ficar ligado no enunciado. Então, veja, a função é a mesma. Foi aquela prova da Petrobras. A galera tentou entrar com recurso, dizendo assim, mas não mudou a função. Cara, não mudou a função, mas mudaram as relações, entendeu? A função é a mesma, as relações mudam. Então, cuidado quando a banca falar em relações. Outra dúvida que me trouxeram aí é prejuízo das relações coesivas. O que é prejuízo? Não houve aí nenhuma questão que falasse disso, mas houve aluno perguntando isso para mim. Prejuízo das relações coesivas. Eu acho que não houve, nenhuma delas falava disso. Galera que está ao vivo, alguma falou de relações coesivas? Eu estou colocando aqui porque algum aluno me perguntou no chat. Mas eu não me lembro de ter visto aí nenhuma dessas questões do CESP a banca perguntar isso. Mas quando ela perguntar isso, ela está falando de seta. Relação coesiva é seta. É a mesma coisa que sentido. Por isso que nem sempre ela fala. Ela, no lugar de falar relações coesivas, ela fala de prejuízo de sentido, que é a mesma coisa. Relações coesivas, o que é coesiva? Relação coesiva. Coesão é seta. Então, quando ela fala que há um prejuízo de relações coesivas, ela está falando de mudança de seta. Então, relações coesivas, vou colocar aqui ao lado. Coesão é seta. Coesão é seta. Ou seja, o que ela quer dizer? Prejuízo das relações coesivas é mudança de referente. É a mesma coisa. Porque coesão é seta, é referenciação. Então, por isso que ela não fala muito, porque ela tem falado mais de sentido. Mas se falar, você já sabe, tá? É a mesma coisa. Ela usa como sinônimos, que são, de fato.
Que mais? Que mais? Quando a banca falar de prejuízo da coerência, não é só ela, tá? Eu tô falando dela, porque a gente está resolvendo, a gente acabou resolvendo as questões dela. Prejuízo da coerência, você já sabe que prejuízo da coerência é igual a lógica é diferente de sentido, tá? Então, coerência, lógica e sentido, tá bom? Tudo bem? Então, tudo bem, Bri. Que mais? Que mais? Prejuízo de sentido. Ó, prejuízo de sentido. Às vezes a banca fala prejuízo de sentido e prejuízo das ideias. É a mesma coisa, ó. Prejuízo das relações semânticas ou prejuízo do sentido, é tudo igual. Ela usa esses nomes como sinônimos, ó. Relações semânticas é o mesmo que ideias. Prejuízo das ideias do texto é o mesmo que prejuízo do sentido. Tudo isso são sinônimos. Então, se ela falar uma coisa ou outra, ela está falando a mesma coisa, tá? Então, quando ela fala em prejuízo das relações semânticas, ideia e sentido, ela está falando de setas. Setas, referência. Setas. Que é, por isso que eu te disse, que é a mesma coisa de prejuízo das relações coesivas. Às vezes os alunos se enrolam com esses nomes, mas é a mesma coisa, entendeu? Ela está usando um nome no lugar do outro. É a mesma coisa. E aí, presta atenção, termina de copiar que eu vou virar a página. Ó, anote isso daí que eu vou virar a página já já. E aí, nesse sentido, quando ela falar em prejuízo das relações semânticas, prejuízo das ideias, prejuízo do sentido, se ela falar assim, aí vem comigo, vem comigo. Ó, quando ela tá falando, posso virar a página? Quando ela falar de relações semânticas, ideia e sentido, aí qual é a conclusão a que você chegou? Conclusão, a conclusão a que se chega é, ó, muda o referente. Quando muda o referente, ó, muda o referente. O que quer dizer isso? Significa que muda o sentido. Exceto se, ó, então, exceção. Qual é a exceção? A exceção é coletivos, partitivos e porcentagens. Com coletivos, partitivos e porcentagens, o que vai acontecer? A troca do referente não gera mudança de sentido. Porque eu estou falando da mesma coisa. Por isso que nós fechamos com aquela questão em que não havia mudança de sentido. Eu sinto dor quando eu escrevo, você sabe, né? Porque minha mãe me obrigou, que Deus a tenha. Minha mãe só fez coisas boas na vida, mas isso aí, por ignorância, ela me obrigou a escrever com a direita quando, na verdade, eu sou canhota, né? Por isso que eu tenho muita dificuldade, tá? É uma deficiência, praticamente. Porque, ainda bem, né, que se inventou aí a alunos que falam, Adriana, eu tenho dificuldade de escrever com com letra mãozinha dada. Os alunos falam, com a letra mãozinha dada. Eu também. Então, para mim, é muito melhor. Você tá vendo que isso não é problema nenhum? O que adianta você aí preocupado com a letra assim, assado, se o que importa é o que você escreve, né? E nas grandes provas, nos grandes concursos, não estão nem aí para isso. Antigamente é que tinha isso, né? Fazer o caderno de caligrafia. Mas por que eu estou falando isso, hein? Ah, porque eu estava sentindo dor. Então, ó, a exceção, coletivos, partitivos e porcentagens, a troca do referente não gera mudança de sentido. Muda o referente, mas não muda o sentido, porque a gente está falando de um mesmo ambiente ali, lexical. Tipo, a estrutura é a mesma, coletivo, partitivo e porcentagem.
Entendeu? Então, essa foi a história que a gente contou aqui nessas questões de concordância. Você aprendeu que questões de concordância têm a ver com referenciação, meus senhores? Que é isso, né? As bancas estão revolucionando o ensino de língua portuguesa. Não dá mais para a gente ficar com aquela aula da escola de anexo, kit, junto, bastante. Aí o cara decora a musiquinha do bastante. Aí ele decora o bastante. Aí, aí ele vai lá com bastante anexo. Aí foi lá o TikTok, que ele aprendeu lá no TikTok, o bastante um anexo. Aí ele vai feliz da vida, iludido. Ele vai iludido para uma prova dessa de alto nível com bastante um anexo. E aí ele descobre que o que cai, né? Não é isso. Não estou dizendo que concordância nominal parte 2 não cai. O que eu faço aqui é uma crítica a esses materiais que pulam essa parte inicial de concordância, como se não existisse. Então, na verdade, os professores nem sabem. Aí eles não passam para o aluno que tem que ser passado. Aí eles só passam a parte do TikTok, que é a parte 2. Aí o aluno vai para a prova iludido. Aí ele faz uma questão como essa, aí ele fala assim: ah, só caiu em interpretação. Aí ele fala assim, ele diz assim: ah, eu fiz uma prova que só caiu em interpretação de textos. Entendeu? Por quê? Porque ele nem sabe que isso era concordância. Isso era concordância, mas ele não sabia, porque ele não viu, a culpa dele não é dele. Aí o cara sai falando: putz, CESP é interpretação. Você entendeu que não é? Você entendeu que são questões de reescrita por referenciação? Isso não é muito lindo?